Boa tarde a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o executivo de futebol de São Paulo, Rui Costa. Rui, boa tarde. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Para o jogo de amanhã, o São Paulo tem 12 desfalques confirmados. Isso vem sendo uma recorrência na temporada. Queria entender, você como executivo de futebol, né, que o São Paulo pensa em relação à parte física da atual temporada, que tirou Lucas Moura, os caras, jogadores de alto investimento dos jogos principais, e quais as medidas reais, né, que vão ser tomadas pensando no próximo ano para tentar evitar esse cenário que assola não só para o ano, mas também para o jogo de amanhã especificamente. Bom, boa tarde a todas, a todos. Evidentemente que desfalque numa modalidade competitiva, sobretudo numa modalidade como o futebol, sempre devem ser evitados, né? Porque eles somam uma dificuldade contundente naquilo que já é complicado, que é enfrentar uma reta final de campeonato como nós estamos enfrentando, com um objetivo muito claro. Mas eu penso que nós temos que fazer uma pequena distinção, ou talvez uma profunda distinção, da origem desses desfalques, do contexto desses desfalques, né? Nós tivemos ao longo desse ano uma série de desfalques gerados por lesões que não são inerentes diretamente à intervenção médica, fisioterápica, de prevenção, né? Eu cito 3 exemplos que são bastante ilustrativos, né? Que é os 3 atacantes que nós perdemos, 3 artilheiros, né? O Caleri, reconhecidamente um ídolo, um artilheiro que já dispensa comentários, o André, que vinha se tornando um jogador com um fazedor de gols, e o Rian, que é, sem dúvida alguma, na história recente aí do São Paulo, talvez o jogador mais destacado exatamente porque faz gols. Nenhum clube fica impune quando perde 3 jogadores desse nível. E por que eles não conseguiram jogar? Porque tiveram lesão muscular? Porque tiveram algum tipo de excesso de carga? Não, porque tiveram ligamentos rompidos, né? Então, ter 12 desfalques é preocupante? Sim. Mas esses desfalques nós temos, por exemplo, situações de saúde, né? O Luiz, claro que o Luiz não é um desfalque hoje, mas o Luiz foi um desfalque muito importante, porque é uma liderança muito significativa para todos nós. E o Luiz teve um problema de saúde que não tem nada a ver, pelo menos uma relação direta, com a atividade profissional. É claro que Lucas, o Marcos Antônio, são jogadores que estão vivendo esse momento de ter que parar um pouco em função de algumas situações físicas, né? Nos preocupa os desfalques, obviamente, mas mais do que nos preocupar, nós temos que ter muita clareza da origem deles, né? Porque senão a gente pode cometer algumas injustiças. Então, assim, nós temos equipes aqui que estão focadas preponderantemente na prevenção, que é o que é de mais moderno hoje no futebol. E eu me permitiria, Gabriel, de fazer um pequeno recorte, assim, uma digressão histórica, né, de que o que nós encontramos aqui em 2021 e como estamos hoje, né? Essa diretoria, o presidente, o Belmonte, investiram muito, nos deram muitas ferramentas, investiram muito para que esse local voltasse a ser uma referência na prevenção de lesões, na recuperação de atletas, na excelência de saúde. E não é por outro motivo que nós tivemos aqui jogadores de Premier League que vieram se recuperar no Refis. O Refis voltou a ser o Refis do São Paulo. Então é importante que o torcedor saiba disso, né? Os investimentos são constantes, a busca de aprimoramento dos profissionais é recorrente. Nós temos aqui uma coordenação científica de performance que não existia quando nós chegamos e que tem uma visão muito integrada de todos os departamentos. Agora, obviamente que um dado estatístico e de realidade que coloca, como tu disseste, em torno de 10 a 12 desfalques, ele tem que ser considerado pelo departamento de futebol e nós estamos sempre atentos a isso. Rui, boa tarde. Priscila Senhorães, da TNT Esportes. Indo além das lesões, né, e pensando no próximo ano, quando a gente fala do planejamento de elenco de futebol para 2025, ele teve fases diferentes. Inicialmente era um discurso de que a base seria importante, porque existe uma crise financeira muito grande, mas aí boa parte da base deixou o clube. No começo do ano, contratações caras, posso citar o Oscar e o Wendel como exemplo. No meio do ano mudou um pouco, contratações mais de oportunidade de mercado, jogadores mais baratos, mas que entregam ali raça. Acho que a gente pode citar o Tapia como um ótimo exemplo que vem dando certo. Então acabou tendo essas instabilidades, pelo menos essa é a visão de fora do que exatamente o São Paulo queria para o elenco desse ano, em meio a essa crise financeira. O planejamento para 2026 vai ter que perfil de jogador? Um perfil de investir na base, de contratar jogadores como Oscar e Wendel, ou de contratar oportunidades de mercado, como foi no meio de ano
como o Tapia? Nosso planejamento sempre partiu de premissas muito claras. A primeira premissa, nós sempre estamos pensando 6 meses no mínimo antes, porque é o que se impõe como estratégia diante da nossa incapacidade de competir financeiramente como outros clubes. Então, desde 2021, principalmente meados de 21, onde nós começamos a fazer o que nós chamamos aqui de ciclo de intervenção, nós fizemos um diagnóstico do elenco e começamos a mudar o perfil daquele elenco, né? E sempre fazíamos com um semestre de antecedência. Eu acho que dizer hoje, acredito firmemente que dizer hoje que nós erramos, e o futebol é erro e acerto, especialmente quando nós atuamos nesse contexto de riscos maiores, que é o nosso caso, nós não podemos esquecer, te peço licença para voltar um pouco ao passado recente nosso, de como foi o perfil de atletas que nós trouxemos até chegar a essa equipe que temos hoje, que é uma equipe absolutamente comprometida com as causas do clube, é uma equipe que é integrada por jogadores que têm um compromisso inegociável em levar o São Paulo às melhores posições possíveis e que reconhece e tem clara noção de pertencimento do que é estar no São Paulo. Mas isso leva um tempo, né? Então, ter jogadores caros ou baratos, eu acho isso um conceito muito relativo. O Rafael é caro ou é barato? Né? O Rafinha foi caro ou foi barato? O Marcos Antônio é caro ou é barato? Né? Então, assim, nós fizemos ao longo desses anos um processo muito estruturado a partir de conceitos claros e de estratégias claras. Ser criativo, ser assertivo nas contratações, quando podemos investir, eu acredito, é uma estatística minha, obviamente, que nós somos muito mais capazes de ter sucesso do que insucesso quando investimos. Quando fomos criativos e trouxemos jogadores livres no mercado, eu penso que fomos muito mais assertivos do que equivocados, né? E deverá acontecer a mesma coisa no próximo ano, né? Falar de planejamento, especificamente dizendo e te respondendo em relação a perfil de atleta, quem fica, quem sai, seria extremamente inadequado para quem tem ainda tanta coisa para discutir como nós temos dentro de campo, né? Nós estamos buscando o que de melhor nos pode oferecer o campeonato, que é a Libertadores. E para isso nós temos que ter os atletas absolutamente tranquilos, confiantes de que estão integrados neste projeto que persistirá até a última partida contra o Vitória. Então nós já estamos fazendo reuniões, já estamos fazendo o que sempre fizemos aqui historicamente, analisando o que vamos poder fazer, que diagnóstico temos, mas não se pode desencadear isso, pelo menos publicamente, porque não seria inteligente e não seria adequado em relação ao nível de relação que nós temos com os atletas do São Paulo. Oi, tudo bem? Kaique Silva da TMC. Você falou sobre o planejamento, até um complemento com relação a isso. Nessas primeiras reuniões que vocês já estão fazendo, dá para poder, de repente, vocês já fizeram, de repente, um mapeamento com Libertadores, sem Libertadores, de repente em números e, de repente, perfil, no sentido de posições que o São Paulo pode precisar para esse planejamento da próxima temporada? Obviamente que essas reuniões são para isso, né? Você projeta o cenário desportivo em que vai estar inserido, você projeta o quanto esse cenário desportivo vai te permitir ser atrativo. Obviamente que jogar no São Paulo é atrativo de pronto, né? Mas estar numa Libertadores ou estar fora da Libertadores, para nós que trabalhamos aqui há 5 anos de uma forma muito comprometida, faz diferença. A gente percebe que o mercado tem reagido de forma distinta. Por isso é tão importante estarmos na Libertadores, né? Como temos buscado estar quase todos os anos, né? O perfil é o que eu te falei, é sempre trabalhar em cima daquilo que nos é colocado. Nós profissionais e a diretoria do São Paulo sempre colocou isso de uma forma muito clara, né? Sempre buscando criar as melhores ferramentas para que nós pudéssemos trabalhar. Mas os profissionais que aqui estão têm que se adaptar à realidade do clube, né? E sempre procurar ser competitivo de uma maneira que te permita buscar conquistas, que é o que se exige aqui nesse clube, né? O São Paulo exige conquistas. Então, todas as variáveis foram feitas, nós já fizemos, eu te diria assim, várias reuniões já analisando isso, com todos aqui no CT, né? O presidente, o Belmonte, eu, o Muricy, Nelson, enfim, todos nós aqui, agora mais recentemente com a presença do Márcio. Então, nós estamos focados em fazer o melhor para o São Paulo já a partir da próxima temporada. Oi, aqui é o Vladimir da ESPN. Nas últimas semanas saíram muitas informações a respeito, né, de um contato do Grêmio com você, que o Grêmio queria te contratar. Houve mesmo esse contato? Vocês conversaram a respeito disso? E se você fica para o ano que vem? Bom, esse contato existiu.
Esse contato é conhecido pelo Belmonte, é conhecido pelo presidente, inclusive os detalhes dessa conversa, porque eu entendi que era importante dizer isso a eles. Obviamente que eu tenho uma relação histórica com esse clube, né? Mas eu estou no São Paulo Futebol Clube há 5 anos. Né? E tendo de parte dos diretores, né, uma noção de um acolhimento que vai muito além do meu contrato. Né? Eu fui acolhido e recebido aqui como se fosse São Paulino desde o início. Né? E hoje o São Paulo já é o clube que eu mais permaneci. Né? É o clube onde eu tenho mais longevidade. E eu pretendo que essa longevidade me leve a estar aqui numa conquista de Libertadores, uma conquista de Campeonato Brasileiro, que sai uma Copa do Brasil de novo, que foi inédito. Né? Então eu tenho muito carinho, muito respeito por esse clube e pretendo cumprir meu contrato e ficar aqui muito tempo. Oi, boa tarde. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você trabalha diretamente com a negociação de alguns jogadores e eu queria entender como é que funciona e como está neste momento Galopo, Enzo Dias e Tapia. Se existe já uma negociação para que o Galopo permaneça na Argentina, se ele vai retornar, como fica a situação do Enzo, o Tapia, envolvendo esses 3 jogadores. Obrigado. Bom, dentro desse processo de análise preventiva de situações negociais, e eu faço bem mais que negociações aqui, né, porque é isso que me exige o presidente, é isso que me exige o Belmonte. Né? Eu não posso ser só um negociador, a gente está vivendo aqui o dia a dia, fazendo avaliações diárias, e obviamente que hoje essa questão, essa relação com o River Plate, ela é muito importante para nós, né? Porque ela foi, como eu disse, criativa e assertiva. Nós trouxemos o Enzo Dias, que, se não me falha a memória, tem quase 54 partidas pelo São Paulo, se não estiver equivocado, e que permanecerá no São Paulo, porque ele cumpriu as metas. Nós temos o Tapia, que chegou sob desconfiança e hoje é um jogador que está se destacando na sua seleção e que tem sido extremamente útil para nós aqui e que incorporou muito rapidamente o espírito de jogar no São Paulo, tanto quanto o Enzo. E o Galopo, que tem sido recorrentemente utilizado, mas não de tal maneira a caracterizar a confirmação da cláusula de compra obrigatória. Então, em que pé estamos fazendo? Em que pé estamos hoje? Todos nós aqui, rotineiramente, analisamos esse cenário com o River, temos falado com o River e estamos tentando fazer uma composição que atenda a todos os interesses. Ou seja, a permanência do Tapia aqui, a permanência do Enzo, que já está consolidada, e a formalização da venda do Galopo para o River. Isso nós estamos discutindo. Eu acredito que vamos ter alguma decisão, alguma concretização nos próximos dias. Rui aqui, boa tarde. Gabi Boa tarde. Guimarães, TV Band. Quero te ouvir sobre o Oscar. Felizmente recebeu alta no último domingo, está com a família. São Paulo recebeu da parte dele alguma sinalização sobre os próximos passos, depois desses dias em que ele tem conversado com seus familiares, sobre seguir no clube em 2026 ou optar, de repente, pela aposentadoria? E uma segunda questão ainda sobre ele, antes mesmo dessa intercorrência, dessa questão cardíaca, foi um jogador que passou por uma temporada bastante complicada, com problemas físicos diversos na lombar, na panturrilha, na coxa direita, enfim. Qual balanço o clube faz da temporada desse jogador e dessa contratação? Certamente o jogador não gostaria de passar por esse cenário físico, mas não deixa de ser a contratação de um atleta bastante experiente. Qual balanço o clube faz? Obrigada. Bom, acho que a primeira pergunta tua me permite fazer uma manifestação que eu acho que é absolutamente pertinente. Eu aprendi aqui na Barra Funda, com os diretores que me trouxeram, a fazer uma gestão muito focada na questão humana. Né? E nós vivenciamos aqui nesses 5 anos situações muito dramáticas de alguns atletas. Algumas conhecidas, outras nem tanto. E algumas notórias, vídeo que o próprio Alisson deu no seu depoimento. E em todos esses momentos, o que sempre prevaleceu aqui na Barra Funda e no São Paulo Futebol Clube foi em que momento eu poderia cuidar do ser humano e como eu poderia fazer com que esse processo de humanização ele fosse exaurido antes de entrar no processo de contrato, performance, gastos e investimento. Né? E com o Oscar não será diferente. A preocupação do presidente, do Belmonte, minha, de todos que aqui estão, é como ele voltará a ser um bom pai, estar saudável para ser pai de família, para seu filho, para seu irmão. Né? E a partir daí, quando ele estiver plenamente recuperado, não tenha dúvida que nós vamos tratar das questões de performance, de continuação do contrato, porque ele é um grande investimento do clube, sem dúvida alguma. E nós acreditamos que a contratação do Oscar foi absolutamente correta. Né?
O Oscar, como todo atleta, ele se submete a jogos, a dia a dia, a performance. Ele é um jogador extremamente importante para nós e ele sofreu lesões que não são normais no futebol, né? Ele teve uma fratura de 3 vértebras, né? E depois todos os processos e os problemas que vocês conhecem. Então, eu tenho absoluta convicção, quando digo eu, falo assim, tenho a ousadia de falar em nome do Departamento de Futebol, de que todos nós temos absoluta convicção que se ele tivesse tido uma regularidade ou não tivesse tido problemas tão significativos, ele continuaria sendo um jogador diferenciado, como ele é, e por isso que nós o trouxemos. Ô Rui, Silvestre da Gazeta, tudo bem? Você não acredita que chegou o momento para o São Paulo calçar as sandálias da humildade para ajeitar a casa na questão financeira? Porque claro que dentro de campo dá para brigar com quem está no topo, mas o São Paulo não é mais a referência, nem dentro nem fora de campo. Em alguns jogos consegue competir. Ganhou o campeonato do Flamengo, passando por Palmeiras, pelo Corinthians. Mas a questão financeira, a dívida está beirando aí R$1 bilhão. Dá para tirar um pouco esse foco de briga por coisas tão grandes para ajeitar a casa? É preciso avisar a torcida, criar um cenário ou não? É possível também conduzir as duas coisas, reduzir dívida, seguir investindo e brigar por títulos grandes? Bom, eu vou divergir respeitosamente da tua avaliação. Eu penso que o São Paulo é sim referência em muitos aspectos, e principalmente pela capacidade que nós tivemos, e eu digo nós de verdade, porque eu não acredito no futebol eu acredito que o futebol é tão coletivo fora de campo quanto dentro de campo. Nós conseguimos, nessa diversidade que tu estás relatando, que foi uma diversidade encontrada em 2021, e eu tenho que voltar a 2021, não tem jeito. É isso que é a capacidade que nós tínhamos de enfrentar essas adversidades que fizeram que nós voltássemos a ser uma referência. O São Paulo voltou a ser protagonista, o São Paulo voltou a disputar título, o São Paulo voltou a ganhar de equipes que têm mais poderio econômico do que nós. E evidentemente que buscar um equilíbrio econômico financeiro é uma meta difícil de ser atingida, não pelo São Paulo, por muitos clubes no mundo, né? O futebol ele não é superavitário, né? Mas não é o meu papel aqui fazer uma análise aprofundada sobre questões financeiras. O meu papel aqui é adaptar-me, né, como executivo, me adaptar às questões e adaptações que o clube tem que fazer para chegar nessa questão que tu dizes, né? Não sei se a expressão é essa, calçar a sandália da humildade. Eu vejo aqui muito trabalho, muita humildade, muita percepção das dificuldades que temos, desde o início, desde o dia que cheguei aqui. Nunca me foi dito, nem pelo Belmonte, nem pelo presidente, qualquer coisa que não fosse a realidade do clube e como ela era desafiadora. Eu me lembro que na primeira reunião que fizemos no Morumbi, o presidente Belmonte me disse: olha, você sabe fazer futebol sem grandes investimentos? Eu disse: sei. Então é isso que nós enfrentamos aqui todos os dias. E se talvez não sejamos os mais destacados, eu tenho absoluta convicção que nós conseguimos, na diversidade, sermos referência em muitos aspectos. Oi, boa tarde, Isabela Janela do Lance aqui. Eu acho que um dos assuntos mais criticados pelo torcedor esse ano, e talvez mais polêmicos, foi essa questão das negociações envolvendo atletas de Cotia. Muito se falava sobre os valores, sobre as propostas, sobre não terem talentos que foram retidos por tanto tempo. Quando abriu a coletiva, você comentou sobre o caso do Rian Francisco, que está passando por esse problema da lesão. Tem o Rodriguinho no elenco. Ano que vem também vai chegar uma nova geração, como costuma acontecer, principalmente depois da Copinha. Pensando para 2026, o planejamento do São Paulo, olhando para essas promessas, vai ser na linha do que foi visto esse ano? Ou o time já está pensando em ter uma postura um pouco diferente, talvez reter um pouco mais, analisar um pouco mais essas propostas, principalmente pelo lado da saúde financeira do clube? Majoritariamente, um clube sobrevive da venda de atletas e das receitas de TV. Não tem outra equação. Não é o São Paulo, né? E o São Paulo, especificamente em relação a esse tema de venda de atletas, historicamente é um clube que se sustenta e sobrevive da venda dos seus destaques, né? Portanto, isso não deve mudar, né? Eu já, até num outro espaço, expliquei que a venda de um atleta, principalmente o momento da venda de um atleta, ele é multifatorial. Ele depende do mercado, ele depende de uma análise que nós fazemos aqui todos os dias e que vocês não têm acesso. O São Paulo, desde que nós chegamos, ele tem um processo de transição de atletas jovens
que é bastante profissional. Os atletas têm quantidade de treinos aqui que são observados. Os atletas ficam 6, 7, 8 meses, aqueles que se destacam, né? E ali já se começa a perceber perfil, como eles se relacionam no momento de adversidade, como eles se relacionam com os atletas mais velhos, como eles se relacionam com os treinos de alto nível. Quando chega o momento em que ele joga, e o Beraldo foi isso, o Beraldo ficou quase um ano conosco aqui sem jogar futebol, do ponto de vista de ser relacionado. Quando ele jogou, ele estava pronto e foi protagonista, né? Mas às vezes você tem que fazer outras avaliações e os atletas são vendidos de uma forma mais rápida, porque se exige financeiramente, ou porque você tem um diagnóstico que talvez seja aquele momento de vender. Então não existe regra para isso, né? No mundo ideal, nós gostaríamos de ter aqui todos os grandes jogadores. Talvez se a gente tivesse hoje o Sara aqui, seria uma belíssima contratação, mas nós precisamos vender o Sara, né? Como precisamos vender vários atletas nesses 5 anos, que é o que me cabe avaliar aqui, né? Então, certamente, na medida em que o clube for buscando outros caminhos de avançar em competições, de continuar sendo protagonista, de rentabilizar seus atletas, de fazer vendas mais altas, mais significativas, talvez não se precise vender tantos atletas. Mas eu não diria que houve erro nosso nesse processo, seja na tomada de decisão dos meus superiores, seja no processo negocial que eu conduzi, né? Eu acredito que seja uma questão circunstancial e de contexto que o clube tem que atender às suas demandas e para isso tem que, às vezes, cortar na própria carne. Rui, boa tarde, Léo Lepre da TV Globo. Rui, eu queria fazer 2 em 1, por favor. A primeira é sobre o Hernan Crespo. Já que a gente já está no final do ano, né, está naquele balanço da temporada e já a projeção do ano que vem, o Crespo, em algumas coletivas, chegou até, inclusive, deixar o futuro meio que em aberto, falou, não sei se eu fico. Qual que é a situação do Hernan Crespo? Como que ele participa desse planejamento, né? Você já disse, conversamos muito aqui, o presidente, o Belmonte, o Muricy. Em que momento que o Crespo entra, faz parte do planejamento para a temporada que vem? E uma outra, já que vocês já estão nessas reuniões, né, de balanço, o que vocês consideram ali? Qual foi o ponto frustrante do São Paulo nessa temporada? Se as eliminações, da forma como foi no Paulista para o Palmeiras, na Copa do Brasil, da forma como foi para o Atlético Paranaense, ou na Libertadores para a LDU? E qual o ponto positivo que vocês conseguem resgatar dessa temporada? Obrigado. Bom, a questão do Crespo, ele tem contrato conosco até dezembro de 26. Ele é partícipe de todos os processos internos nossos aqui. Ele é ouvido, portanto, ele é consultado, a gente divide as coisas com ele. Vocês não acompanham o nosso dia a dia, mas ele tem uma prática, aliás, uma prática que nós aqui adotamos desde o início. Sempre termina o treinamento, o Muricy fica ali eu chamo de casa-mata, que eu sou gaúcho, né? Casa-mata, o Belmonte fica ali, o presidente, eu, enfim, o Nelson. E os treinadores normalmente vêm ali fazer aquela conversa que é a mais importante do dia. Porque ali ele abre o coração, ele fala das suas preocupações, principalmente pós-treino. Isso nós fizemos com todos os treinadores que aqui estiveram. Por isso que todos que saíram, mantiveram conosco uma excelente relação. Porque ela existe, há uma cumplicidade muito grande entre as comissões técnicas e todos nós, né? E o Crespo faz parte disso. Quando ele dá uma opinião que é muito dele, no sentido de preocupar-se com o futuro, obviamente ele está falando isso sob a ótica da exigência que é feita a ele, né? Mas nós percebemos ele muito comprometido com o futuro, muito comprometido com o planejamento do ano de 2026. Tem sido assim todos os dias. Acredito que algumas manifestações dele são muito pelo calor do jogo ainda, porque as coletivas são muito próximas de uma eventual derrota ou de uma eventual vitória, né? E isso afeta o ser humano. Mas eu vejo o Crespo muito integrado no nosso processo de planejamento de 2026. A outra pergunta, desculpe. Na Copa, e o ponto que vocês consideram como ponto positivo do São Paulo em 2025? Toda vez que a gente não ganha no São Paulo, a gente se frustra, né? Porque esse clube é para ganhar, né? Agora, obviamente que nós aqui temos que saber qual é o caminho que nós percorremos ou devemos percorrer para voltar a estar cada vez mais protagonizando e para que uma vez que a gente protagonize, a gente conquiste o título, como já fizemos aqui. A gente sabe um pouco, acho que a gente sabe o caminho, né? Foram 5 finais, 3 títulos. Claro que a gente não pode ficar vivendo disso, nós temos que criar novos mecanismos de protagonismo. O ano foi frustrante num aspecto de que todos nós acreditamos que o grupo que nós temos, a equipe que nós montamos, poderia ter chegado mais adiante nas competições. Mas também temos o dever de estar alerta às variáveis que são muito recorrentes no futebol, né? Nós perdemos muitos jogadores, nós perdemos jogadores importantes numa mesma posição, nós tentamos fazer um reequilíbrio com janelas que fecham,
ou seja, você não tem hoje uma disponibilidade tão grande, você tem janelas no futebol brasileiro. E agora, obviamente, a frustração é por não estarmos nas fases finais de competição, não temos conquistado um título. Toda vez que a gente não conquista um título na temporada, isso gera uma frustração. Mas nós temos absoluta convicção que há uma base, há um caminho, há uma estrutura de processos, de conceitos que vão fazer com que nós voltemos a não nos frustrarmos. Oi, boa tarde, João Pedro Brandão, do GE. Globo. Muito se falou da reformulação e até um rejuvenescimento do elenco sob o viés de chegadas. Eu queria entender sobre o outro lado, sobre as possíveis saídas. Temos Luiz Gustavo em fim de contrato, se há alguma conversa do clube para renovação com esse jogador, e mesmo outros jogadores que têm contratos mais longos. Mas há alguma ideia de repente, envolver algum desses jogadores mais experientes em trocas com outros clubes, emprestá-lo a outros clubes? Vocês estão olhando também, pensando em algumas saídas do atual elenco? Bom, a tua pergunta é muito pertinente, mas eu estaria, se eu responder ela exatamente como tu me perguntas, eu vou estar relativizando o que eu acabei de dizer aqui, que nós não podemos falar de nomes nem de estratégias. A gente fala de conceitos, né? Tu citaste um atleta que é extremamente importante para nós aqui, que é o Luiz Gustavo, né? E eu acho que sobre ele eu posso falar um pouco, porque a permanência dele aqui passou muito pela sua qualidade técnica, pela sua qualidade humana, sobretudo, porque ele é um líder, né? Ele acrescentou muito de uma autocrítica ao nosso elenco, porque ele é um cara que cobra muito os seus companheiros e estimula que os seus companheiros se cobrem. Então, desde o início, era um perfil que nós entendíamos que era fundamental que permanecesse. Mas toda vez que você estabelece uma relação de renovação com o atleta, ou pior, que você comunica, eventualmente, não é o caso, não estou falando do Luiz mais, que ele não permanecerá, tu cria uma insatisfação ou um conflito de interesse. Porque eu te proponho algo e tu me faz uma contraproposta, né? E não é o momento de fazer isso. Nós temos que focar nesses jogos que faltam, nós temos que somar a maior quantidade de pontos possível. E depois disso, nós vamos procurar os procuradores dos atletas para que nós possamos começar a adotar a nossa estratégia, que já está, de alguma maneira, cogitada, pensada, avaliada, né? E o Luiz, para um cara que teve todos os problemas de saúde que ele teve, que volta num jogo em que ele faz uma viagem de avião que dura quase 4 horas, joga uma partida em que nós jogamos com um a menos, e ele é um destaque do jogo, falar de renovação, de não renovação do Luiz agora, seria, na nossa opinião, uma falta de respeito a ele como ser humano, não como atleta. Então é isso, nós temos muito claro o que precisamos fazer, mas não faremos nenhum movimento que gere no grupo de atletas falta de confiança, quebra de compromisso ou qualquer outra situação que tire deles o foco fundamental, que é levar o São Paulo mais alto possível que o campeonato nos permite. Rui, boa tarde, Pedro Rubner, TV Globo. Rui, você falou muito agora sobre a relação da temporada, da próxima temporada de planejamento, mas eu queria entender um pouco mais sobre essa temporada ainda. O São Paulo, obviamente, planejou muitas coisas para o ano, tanto de contratação quanto em chegar em momentos das competições. Eu queria ouvir de você, da diretoria, dessas conversas que você já teve, qual que é a nota que a diretoria dá para esse ano do São Paulo? Como é que vocês enxergaram esse ano? Principalmente, qual que é essa nota que fica para esse ano do São Paulo? Eu acho que nota é uma coisa muito específica, muito limitante de um cenário tão complexo que é fazer gestão de futebol, especialmente no São Paulo, especialmente no Brasil. Eu não tenho autoridade para dar nota a ninguém, e eles têm autoridade para dar nota ao meu trabalho. O que eu posso te dizer é que, seja um trabalho profissional, seja um trabalho abnegado de dirigentes institucionais, né, ou dos profissionais que aqui estão, nós nunca deixamos de dar o máximo. E aqui eu faço questão de incluir especialmente os atletas, né? Quando você consegue chegar nesse nível de dedicação e comprometimento, a nota já tem que ser um pouquinho melhor, né? Depois é a questão da aleatoriedade do futebol. Eu sempre digo, o futebol tem 50% de competência, 50% é aleatoriedade, porque é um jogo, né? Então, quanto mais competente você é nos 50%, mais você diminui o impacto dessa aleatoriedade na tua prática desportiva. E eu tenho absoluta convicção que todos nós aqui fomos muito dedicados e comprometidos com esse 50%, né? Agora, os outros 50% é aquilo que a gente poderia elencar aqui. Lesões graves que não foram causadas por incompetência de profissionais, foram situações que a modalidade coloca. Nós tivemos, obviamente, resultados que foram
gerados por uma incompetência nossa, né? Eu digo de todos nós aqui, que frustraram muito o nosso torcedor. Nós sabemos que o torcedor nesse momento está frustrado, ele queria estar disputando o Campeonato Brasileiro, ele queria estar numa decisão de Libertadores, ele queria estar disputando a Copa do Brasil, como já disputamos, ele queria ser campeão, por tudo isso a gente sabe, né? Então, eu não tenho como dar nota, nem me autoproclamar uma nota. O que eu posso te dizer é que se a nota não foi boa, não faltou trabalho, não faltou dedicação, não faltou rotina diária aqui, né? Eu chego cedo e saio tarde daqui, e quando eu chego aqui, os dirigentes já estão aqui. Veja, eu chego cedo, eu saio tarde e eles já estão aqui. E quando eu saio, eles ficam aqui, né? Então, nós sabemos que o torcedor está insatisfeito, que o torcedor precisa voltar a sorrir, mas eu tenho certeza que esse grupo de jogadores que nós montamos aqui, que vemos construindo ao longo desses anos, ele dignifica a camisa do São Paulo. E isso, não sei se nos dá uma nota boa, mas pelo menos merece um registro. Oi, Marcelo Braga do GE. São duas perguntas sobre o ano que vem. Como impacta o calendário do ano que vem no planejamento de vocês, né? O brasileiro começa no primeiro semestre, vai ter jogos de Paulistão intercalados. Vocês pensam, de repente, num time B para o estadual? O regulamento permite usar mais garotos? E ainda sobre o ano que vem, vocês estão pensando numa pré-temporada diferente para o Lucas? Alguma coisa que possa tornar a temporada dele com mais jogos em 2026? Obrigado. Bom, boa tarde. Nós tivemos o Congresso Técnico da Federação Paulista de Futebol, já para falar do Campeonato Paulista. Estivemos lá o presidente, o Belmonte e eu, e já se percebeu uma preocupação de todos os clubes em relação ao calendário, que vai ser um calendário absolutamente novo e de impactos que nós não sabemos ainda quais serão, né? E o que a gente já pode assim, perceber claramente, isso foi objeto de uma reunião nossa, específica para isso. Nós fizemos uma reunião aqui no CT para tratar de calendário e como isso impactaria na nossa estratégia, né? E você vai ter que hoje focar muito na primeira janela, que é de aproximadamente 58 dias, porque entre uma janela e outra, nós vamos ter 3 janelas, na verdade, né? A janela de janeiro, a janela de julho e tem essa janela doméstica, né? Mas o fato é que nós vamos ter muitas rodadas do Brasileiro entre uma janela e outra, o que não acontecia antes. E a janela, a segunda janela, que era aquela janela que você adaptava o time, fazia alguma alteração, ela deixa de ter importância em relação ao fato de que nós vamos ter já um ano muito forte em janeiro, com o início do Campeonato Brasileiro, com o início de competições internacionais, pode ser uma pré-Libertadores, pode ser uma Sul-Americana. Então, esse ano, ser muito assertivo na primeira janela é algo que vai ser muito considerado, né? E também nessa questão de aproveitamento dos jovens, houve alterações solicitadas pelos clubes em relação à possibilidade de usar mais atletas, de diminuir o espaço de tempo de contratação de atletas que possam ser usados, atletas jovens, tudo isso visando já esse novo calendário. Então, o São Paulo está preparado, neste momento, para identificar o que esse novo calendário vai desencadear em termos de mudança de estratégia. Agora, o que nós já estamos fazendo, isso eu não posso te dizer. O Lucas é um jogador extremamente importante para nós. O Lucas, hoje até a gente fez aqui alguma conversa interna, né? O que se falaria sobre o Lucas. Eu não preciso dizer aqui o que o Lucas representa para o São Paulo, o que ele representa de comprometimento. O Lucas, tão logo terminou o jogo do Bragantino, nos procurou, a todos nós, e disse, olha, eu sinto muito menos dor do que sentia antes, mas eu não me sinto pleno. Eu não consigo fazer tudo aquilo que eu acho que eu consigo fazer e que eu preciso fazer para fazer diferença, com perdão da redundância, no São Paulo. E a partir daí isso foi relatado aos médicos, aos nossos profissionais, e ele, enfim, vocês já conheceram, está no boletim médico, né, o que ele está fazendo para se recuperar, e nós esperamos que ele esteja plenamente recuperado a partir de janeiro. Não sei ainda, há um processo de critérios de avaliação até o final da temporada, mas nós contamos muito com ele para o ano que vem e acreditamos que ele possa ser um diferencial na nossa campanha. Oi, boa tarde. Boa tarde. Giovanni Chacon, Jovem Pan. Você falou há pouco aqui numa resposta anterior, não quis dar uma nota do que foi a temporada, mas eu quero insistir nessa linha da pergunta. E você falou muito sobre os processos do dia a dia, isso é muito importante também ser destacado. Porém, São Paulo tinha 4 competições, 4 objetivos. Final do Paulista, quartas da Libertadores, quartas da Copa do Brasil e um 6º lugar no Brasileiro. 2 deles não foram atingidos, um foi, que foi a Libertadores, e o 6º lugar hoje parece bem distante para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Sem notas,
Mas você acredita que esse ano de 2025 foi um fracasso esportivo do São Paulo? Não, fracasso esportivo eu não usaria essa expressão. Ela é tua e eu a respeito, mas não concordo com ela. Eu posso dizer que foi um ano ruim. Foi um ano que nós não conseguimos cumprir metas como cumprimos em outros anos. Nas metas esportivas, principalmente. E é isso que interessa ao torcedor. Aqui é o coração do clube, o core business do clube é esse, né? O futebol, o departamento de futebol, o futebol do São Paulo. E nós não tivemos um ano que possamos dizer assim, bom, podemos repetir que vai ser, vamos chegar no nível de excelência, né? E nós entendemos perfeitamente que o torcedor está frustrado, até porque eu trabalho diariamente aqui com torcedores contumazes do São Paulo, né? Os meus superiores hierárquicos são torcedores do São Paulo. E eu virei um torcedor do São Paulo. A gente sabe o impacto emocional que gera no torcedor. Não conseguimos atender essas metas que tu colocaste, né? Nós queremos ganhar aqui todos os anos, mas a gente tem que entender como fazer isso e como temos que aprimorar esses processos para que isso passe a ser uma realidade e que nós não tenhamos, como eu vou dizer aqui, que é a minha responsabilidade, dizer a minha opinião, um ano ruim do ponto de vista das metas que não foram atendidas. Mas fracasso, eu não uso essa palavra fracasso, porque eu trabalhei em situações esportivas em que a palavra tragédia e fracasso eu uso com muito critério. Então, assim, fracasso, posso te garantir que nós nunca enfrentamos aqui. E espero nunca enfrentar. Oi, aqui embaixo, Paulo do Vale da Rádio Bandeirantes. Dentro desse planejamento para 2026, vocês trabalham com a possibilidade de novos profissionais integrados ao futebol, dessa parte mais ali, né, de bastidor, talvez um profissional, um ex-jogador, foi falado muito o nome do Rafinha, né, que o Rafinha poderia integrar ano que vem o São Paulo como um coordenador ali, junto da figura do Muricy. Como é que vocês avaliam a possibilidade de ter mais gente, até com relação a essa conexão vestiário e diretoria? Bom, a tua pergunta ela é complexa porque tu inseres nela um personagem que é fundamental para nós aqui, que é o Rafinha, né? O Rafinha é um cara que tem o carinho de todos nós, foi o capitão do São Paulo, agregou muita coisa, mas tiramos o Rafinha desse contexto, né? O Rafinha é o Rafinha do São Paulo. O Rafinha, dentro da nossa estrutura de futebol, nunca cogitamos aqui, nunca falamos, até esse momento, pelo menos, né? O futebol de São Paulo hoje é o presidente, obviamente, o Belmonte, o Nelson, o Muricy como coordenador técnico, eu que estou diretor executivo, né? Então isso é o que nós temos hoje, né? E eu não tenho nenhum dado de realidade, sem desmerecer em nada essa figura extraordinária que é o Rafinha, que me autoriza a te dizer minimamente que ele está cogitado aqui como alguém que vai integrar o nosso processo, né? Então não tenho como te falar a partir de uma especulação ou até de uma provocação tua, no bom sentido, na pergunta. Nunca falamos disso aqui de uma forma contundente. Encerramos então a coletiva com o executivo de futebol Rui Costa. Obrigado a todos pela presença. Uma boa tarde. Eu já vou pedir a gentileza que vocês